Como trabalhar por desempenho? Essa é a aula de hoje, de agora. E não trabalhar por hora. Por que isso é importante para você, já que você quer ganhar mais dinheiro e quer encontrar mecanismos para isso se realizar? Porque quando você trabalha por desempenho, a hora não importa e apenas o resultado importa. Quais são os benefícios de trabalhar para o desempenho? Você tem mais vantagem com relação ao horário, você tem liberdade geográfica, você pode ir e vir no horário que você bem entender, você pode colocar os projetos de acordo com as necessidades que você enxerga, as necessidades que a empresa enxerga. É uma grande estratégia você negociar com o seu chefe ou com alguém da sua empresa que pode proporcionar esse tipo de facilitação ou de aprovação quando você pede, solicita, quando você propõe um trabalho por desempenho. Muitas pessoas nas empresas, elas ficam lá trabalhando, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, das 6 da tarde, e elas se sentem pouco produtivas. Então ela, por exemplo, ela executa o trabalho logo de manhã, almoça e não tem muita coisa para fazer. E essa pessoa, ela fica agitada, ela fica ansiosa, ela fica desesperada porque ela quer produzir mais, mas ela tem que cumprir aquele horário. E tempo ocioso é ruim, tempo é dinheiro. Então, quando você consegue negociar, propor um trabalho por desempenho, você vai ter duas coisas, dois benefícios fortemente bem estabelecidos para você. Primeiro, liberdade geográfica, porque você pode trabalhar de onde você estiver, e você vai ter liberdade de tempo. Você vai trabalhar por produtividade e por performance. Eu fiz aqui uma lista de uma situação também que já aconteceu comigo na vida real e eu consegui que isso fosse aprovado, que é como trabalhar por desempenho e não por hora. Estava incomodado um tempo atrás, há algum tempo atrás, que eu ficava muito tempo na empresa e eu poderia produzir muito mais, muito melhor em menos tempo, para ter mais tempo para fazer outras coisas. No meu caso, era liberdade de tempo, eu queria um pouco mais de liberdade de tempo e também ter outras perspectivas, outras possibilidades que não fosse somente aquela que eu estava fazendo, porque eu já conseguiria entregar num tempo menor, já tinha desenvolvido processos, a equipe já estava pronta e a carruagem já estava indo muito bem. Então eu fui propor um trabalho por produtividade e performance ao invés de tempo. Primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer um checklist aqui para você do que você pode fazer também, colocar de maneira estratégica para depois executar. Primeiro, você tem que definir os limites da negociação. Então você tem aí uma negociação, aí você tem uma gordurinha para cima e uma gordurinha para baixo. O restante é limite. Você tem uma zona limítrofe. E essa zona limítrofe, esse espaço limítrofe tem que estar muito bem estabelecido. Basicamente, são as metas e as condições. Algumas condições talvez não sejam aceitas por você e também não sejam aceitas principalmente pelo seu chefe. Tem que estar muito bem estabelecido. Por exemplo, olha, eu trabalho 8 horas por dia e eu gostaria de trabalhar 6. E aí o teu chefe fala, você vai trabalhar 9 e eu te tiro um dia da semana. Você fala, isso está dentro da minha zona limite. Aí você fala, tá bom, então a negociação já começou. Ou ele fala, você trabalha 8 horas por dia, mas eu quero que você não trabalhe na sexta-feira, mas nos outros dias eu quero que você trabalhe 14 horas por dia. Você fala, poxa, isso ultrapassou a minha linha limite, a minha zona limítrofe. Então tenha muito claro questões sobre tempo, questões sobre liberdade geográfica, questões também sobre proposta financeira. Deixe muito claro e estabeleça bem os limites para ambos os lados. Ambos os lados têm que estar muito bem estabelecido essa questão. O segundo ponto, muito importante para você saber como que você vai negociar trabalho por performance ao invés de tempo, é você ter muito claro o que é importante. E ter isso claro significa ter exatidão do porquê você está pedindo isso. Então talvez seja algo relacionado com a sua família, algo relacionado com a sua empresa. Inclusive, tome muito cuidado quando você fala sobre família. Porque se você vai abrir mão, por exemplo, de tempo por performance por conta da família, você tem que garantir que você é um cara de performance, que você vai entregar resultado. Geralmente, quando você chega nesse nível de acordo, o seu empregador ele olha muito para a sua performance, o quanto você tem que entregar.
Você entregou, tá tudo jóia. Se você entregou por conta da sua família ou não, se você entregou por conta que você teve uma inteligência emocional desenvolvida ou não, não importa. Ele quer saber se você performou. Então, quando você coloca família no meio, na mente do empregador, se o empregador for alguém que esteja bem distante de você ou que não te conheça direito, toma muito cuidado porque a mente dele já logo pensa, poxa, está colocando essas questões na frente, eu não acho importante. Tem que colocar as questões da empresa, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom para ambos os lados. No seu caso, você quer trabalhar por performance, no caso do empregador, ele quer que você performe. Basicamente é isso, é simples sem ser simplista. Então tenha muito claro os motivos que te levaram a sugerir isso. Motivos concretos, motivos sólidos, que você não gagueja, que você não titubeia, que você não olha para o lado, que você não fique seguro. Não, tem que ter solidez, tem que ter robustez na hora que você for propor isso. Inclusive, todo esse módulo sobre como você ganhar mais está muito envolvido em como você aumentar a sua influência, a sua persuasão e seu olhar estratégico para você ganhar mais. Ganhar mais é estratégia. Esse é um curso, todo esse curso é um curso de educação estratégica, de racionalização, de pensamento coerente, de menos riscos, de mais controle, de sabedoria de conhecimentos e saberes para você ter domínio sobre as suas decisões. Aqui é a mesma coisa. Então você vai lá e tem que saber exatamente, sem titubear, o porquê que você está fazendo isso. Sem um porquê, os comos ficam um pouco confusos. Tem essa justificativa muito clara, esse é o terceiro ponto. Saiba o porquê e o terceiro ponto, justifique bem o porquê. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que sabe muito bem o que está sentindo, mas transmite muito mal o que está sentindo. Se você não for um bom comunicador, você está em maus lençóis. Então você tem que saber muito bem o porquê que você está indo lá e porquê você quer isso, e você tem que transmitir, tem que justificar, tem que comprovar, tem que argumentar, tem que arguir de maneira convincente. Então não basta você ter isso na sua mente, não basta, pessoal, não basta ter isso na sua mente. Você tem que criar uma linha mestra, uma fala precisa, sucinta e objetiva. Inclusive, o seu chefe gosta de objetividade, ele precisa de objetividade. Então você cria uma linha mestra do tipo, eu vim aqui por causa disso. Explica num tom, com as palavras bem escolhidas, você tem que justificar. Prepare-se bem para as perguntas que ele vai fazer para você. Prepare-se muito bem, mas justifique isso com calma e com cautela. Outro ponto importante é que, muito provavelmente, o seu chefe vai te propor uma nova estratégia. Vai te propor algo que você não estava pensando. Então leve um outro plano também. Não vá apenas com um plano para essa performance e, ao invés de tempo, trocar desempenho por tempo. Leve um plano B, leve considerações, leve possibilidades. Tenha um argumento mais sólido, tenha força, tenha referência naquilo que você vai falar. Então se prepare. Tudo isso que a gente vem explicando para vocês é como que você pega esses conhecimentos, esses novos saberes e estabelece isso num plano para você. Então você vai pedir para trabalhar por desempenho, ao invés de trabalhar por hora, você tem que ter claro o porquê, você tem que ter claro quais são os limites, você tem que ter claro o que é importante, você tem que saber comunicar isso e, de fato, você tem que ter um plano B. Porque se você não tiver um plano B, e a mente do seu chefe, do dono da empresa, ela é treinada para negociação, um dono tem a mente treinada para negociação. Ele é muito bom nisso. E ele é dono por conta disso, porque ele negocia, porque ele é bom vendedor, porque ele é um bom negociador, ele tem essas competências, é a vivência dele todos os dias. Você não vai ser nem o primeiro e nem o último a fazer pedidos de aumento, ou pedidos por trabalhar por desempenho, ou pedidos de mudança de cargo, você não vai ser o primeiro nem o último. Então a mente do seu chefe ou do dono da empresa, da pessoa que pode te proporcionar isso, ela é treinada para isso. Treinada assim, em alto nível, é isso que ele faz e vai continuar fazendo. Então prepare um argumento muito sólido, tenha um plano B, fique concentrado, fique no controle da situação, isso é muito importante para você também. Agora uma dica que de maneira bastante estratégica, na hora que você estiver negociando, se você conseguir entender que o movimento quem faz primeiro é o seu chefe, você vai estar na vantagem. Porque quando você faz um movimento na frente primeiro,
você pode colocar alguns limites que não estavam na mesa. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, vamos imaginar que você tem que trabalhar por performance e tem que entregar um material. Ó, a partir de agora você não precisa mais vir para a empresa. Então, seu chefe fala, tudo bem, você não precisa mais vir para a empresa e eu quero que você me entregue esse projeto ou esse relatório ou que você construa o projeto executivo e a gestão de processos desse novo modelo de negócio que a gente está criando. Estou dando um exemplo aqui. Eu quero que você me entregue isso. Se você faz um movimento na frente, por exemplo, você fala, tá bom, eu te entrego daqui a 3 dias. Se você faz um movimento na frente, você poderia ter perdido a chance de ouvir ele falar, me entrega daqui a uma semana. Quando você fala, você tem na sua mente que você entrega em 3 dias. Mas aí, o teu chefe talvez está na mente dele, me entrega daqui a uma semana. E se você faz o movimento primeiro, você perde a oportunidade de saber o que está no campo semântico dele, o que está no campo das ideias dele. Pode ser que ele fale, então tá bom, Joel, me entrega isso daqui a uma semana, e você sabe que, você entrega daqui a 3 dias, você fala, ok, daqui a uma semana eu te entrego. Passados 3 dias, você entrega. O que vai acontecer? Puxa, o cara me pediu tempo e espaço e liberdade geográfica para performar, pedi em 7 dias, ele me entregou em 3. Deu certo. Pois bem, você tem que ter altíssimo controle emocional e da situação, autoconsciência do que está acontecendo para não executar esse movimento primeiro. Você tem que executar esse movimento depois. E você tem que incitar o seu chefe ou o dono da empresa a executar o movimento primeiro. Você precisa entender isso. Se prepare para esse cenário, faça alguns ensaios mentais, visualize essa situação e faz o jogo de não executar, não dar o primeiro passo, dê o segundo passo. Enquanto isso estiver acontecendo e as coisas estão caminhando bem, ele fez a primeira movimentação e você foi jogando, tal, as coisas estão acordadas, um outro ponto fundamental é que você faça o seu chefe ou dono da empresa perceber que aquilo não é uma discussão, que aquilo não é, por exemplo, uma negociação, mas que aquilo é uma reunião. Uma reunião. Porque quando você está negociando, parece que fica muitas partes querendo sempre achar o melhor acordo para ambos os lados. Mas quando você cria uma reunião, um bate-papo, uma troca de ideias e de informação, o clima fica mais ameno. Então passa a bola para ele também, pergunta a opinião, saiba como que ele tem pensado, diga algumas frases que ele já mencionou para você no passado, pegue algumas referências. Por exemplo, você pode chegar, vamos imaginar que teu chefe falou assim para você num passado recente. Olha, eu quando tinha a sua idade, eu deveria ter me arriscado mais. E hoje eu percebo, 10 anos depois, que se eu tivesse me arriscado mais no passado, eu estaria um pouco melhor. Vamos imaginar que o teu chefe disse isso para você. Utiliza isso. Você começa uma reunião, batendo papo, fala, olha, eu estou aqui porque eu te acho uma pessoa importante, um líder, uma grande influência para mim, um exemplo de profissional, e tem várias coisas que você já me ensinou. E uma das mais fortes é que eu tenho que arriscar e eu tenho que fazer isso enquanto eu sou jovem. Você, numa mesa, aqui nessa reunião, você me disse isso. E eu quero começar com isso. Quando você começa desse jeito, você transforma uma negociação, aquele negócio meio cheio de pontas, em uma reunião, no bate-papo, e aí o clima fica muito mais ameno, fica uma relação entre mentor e discípulo, mestre e discípulo, fica uma relação entre duas pessoas que querem o bem para a empresa e bem para todos. Isso é muito importante. Então, tire essa questão de negociação, aquela discussão e aquele mecanismo que um só fala, o outro não escuta, o outro só coloca o seu campo de visão e coloca para um bate-papo e numa reunião e leva isso tranquilo. Mas sem perder exatamente o foco da justificativa, do porquê, dos limites, do que é importante e o que você de fato quer, e a entrega, a promessa tem que ser muito clara. Isso vai estar acontecendo, isso acordou, e geralmente quando acontece esse tipo de situação, que você, por exemplo, ao trabalhar por performance e não trabalhar por tempo, você vai ganhar mais. Você vai ter mais tempo, você vai ter mais liberdade, você vai ter mais ingerência, você vai ter mais criatividade, você vai conseguir estar em outros lugares e esses lugares vão te dar novas competências que você vai colocar nesse negócio e vai performar mais.
Tudo isso é muito importante. Então, nesse tipo de negociação, basicamente, a reunião não acaba. E você tem que perceber que quando essa reunião não acaba, ela já acabou. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de um acordo, tudo bem, então assina aqui para mim, aqui 3 protocolos, valida ali, leva e protocolo lá. Não, é um acordo rápido, saiba sair rápido, mesmo se a reunião ainda não estiver acabada, porque é um acordo entre cavalheiros, é uma coisa meio rápida, não é uma coisa que tem muita robustez, não é muito confuso, não é muito problemático, não precise de tantas afirmações assim, não busque tantas afirmações assim, você não precisa. Olha, falar uma vez, olha, falar outra vez, olha, falar outra vez. Em outra aula eu falei que tem que ter, quando você vai pedir um aumento, por exemplo, você tem que ter o acordo de números e de prazos no aumento. Mas aqui, quando você vai modificar só forma de trabalho, você tem que saber a hora exata de sair. A hora exata de sair não necessariamente é o final da reunião. Acabou, mas não acabou, mas acabou. Então você não precisa de tantas afirmações e tantos reforços positivos. Entenda, claro, o porquê, entenda o motivo, entenda quais são os limites, entenda que você tem que, de fato, tem que ter um plano B, tem que ter um plano B mesmo, transforme uma negociação numa reunião, use as palavras e o campo semântico daquela pessoa que ela já te explicou e saiba o momento certo para sair. Fique exato, assim, fique muito lúcido, fique muito inteiro, fique muito preciso no momento presente de falar, acabou, está na hora de sair e sai e termina a reunião. E não esqueça, por favor, sobretudo de entregar resultado, porque foi isso que você acordou. Você quer trabalhar mais por produtividade para entregar produtividade, mais por performance para entregar performance. Porque se você prometer e não entregar, aí você não consegue se destacar no mercado, não vai conseguir ganhar mais. E o benefício maior disso tudo é você ter mais ingerência para buscar novos conhecimentos, novas competências, para você performar mais, ganhar mais dinheiro e ter aí uma qualidade de vida melhor, que é isso que você está buscando. Se de fato você está nessa aula aqui e essa aula te tocou, e eu estou te falando com propriedade, com conhecimento de causa, porque já passei por isso, liberdade de tempo e liberdade geográfica aumenta a performance. E se você quer aumentar a sua performance, eu sei que você quer, senão você não estaria aqui, para aumentar a quantidade de dinheiro que entra no seu bolso por mês, você pode seguir esses limites aqui, esses caminhos, esse roteiro, essa rotina aqui, que vai dar certo 100%. É isso aí. Obrigado, a gente se vê na próxima aula.